Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos ler um texto que fala um pouquinho mais sobre a Bíblia hebraica. E é uma história bem curiosa, porque se trata da ressurreição de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 24, verso 13 até o 32, conta a história de que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele vai aparecendo para alguns discípulos. E ele aparece para dois discípulos que estão caminhando, indo para a cidade de Emaús. E eles estão tristes porque Jesus tinha morrido e eles estavam suspeitando de que alguém tinha roubado o corpo ali de Jesus. E aí, Jesus ele chega e pergunta para esses dois homens: por que vocês estão tristes? E aí, esses dois homens, esses dois discípulos respondem: olha, você é o único aqui que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. E aí eles falaram que Jesus tinha morrido e toda a esperança que eles tinha sido acabada e que ele era o prometido e tudo mais. E aí, Jesus ele começa a falar: olha, vocês não entenderam muito bem o recado, que os escritos, que a Bíblia Sagrada, ela tinha falado sobre esse homem que ia morrer. E aí Jesus ele começa, ali no verso 27, eu gostaria de ler junto com você, se você está com a sua Bíblia, ou se você pegar no link que eu coloquei lá no e-classe, você vai ver você vai conseguir ler comigo aqui na nova versão internacional. Estou usando aqui a linguagem de hoje, mas você pode ler ali. Diz assim: a partir do verso 25. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e creem em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a sua glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, os escritos e de todos os profetas. Então, olha só, aqui na Bíblia, pelo menos na minha versão, diz aqui, ó, que Jesus, ele começa a falar dos escritos, de Moisés. Estão acompanhando aí? E também ele fala dos profetas. Uma leitura rápida, a pessoa vai, beleza, né? Está falando ali da Bíblia que ele tinha. Mas essa divisão aqui, Moisés, na verdade Moisés é primeiro, tá? Aqui é o primeiro, segundo, terceiro. É essa divisão da Bíblia hebraica. Existe uma diferença da divisão da Bíblia hebraica para a Bíblia da versão 70. Então, na época de Jesus, muito provavelmente existiam duas versões. A versão hebraica e a versão grega, que era a versão 70. Tá, professor, qual é a importância de Jesus ter falado 3 palavras dessa? A importância é para nós, pelo menos em teologia, ou nós que estamos estudando sobre a Bíblia, sabermos que Jesus, ele aprova a Bíblia hebraica. Ele cita a Bíblia hebraica. Isso quer dizer que no tempo de Jesus já estava fechado quais eram os livros aceitos ali pelos apóstolos, aceitos até mesmo por Cristo Jesus. Quando ele fala, olha, é isso daqui. Então, muito se fala, não, foi a igreja da Idade Média que fechou o Antigo Testamento. Totalmente errado. Quem fecha o Antigo Testamento, a gente vê quem confirma o Antigo Testamento já é Jesus, muito antes de existir a igreja apostólica no período da Idade Média, um pouquinho antes, né? Jesus ele já fecha ali o cânon que a gente chama. Então, nós podemos ter a confiança na Bíblia, nós podemos ter a confiança no texto sagrado? Sim, podemos. Agora, um ponto interessante, um ponto importante que Jesus define, ele fala o seguinte, que o Antigo Testamento está falando de quem? Você pode ler ali na sua Bíblia, está falando de Jesus. Ou seja, quando eu anulo o Antigo Testamento, quando eu anulo também o Novo Testamento, estou anulando os escritos que
falam sobre Jesus. Ou então, quando eu falo, não preciso ler o Antigo Testamento, não preciso ler o Novo Testamento, não preciso ler o Antigo Testamento, o que importa é só o Novo Testamento. Eu estou simplesmente afirmando que eu sou uma pessoa sem conhecimento bíblico e que eu estou rejeitando a Jesus. Palavras de Jesus você pode ler lá nessa história. Agora deixa eu falar uma coisa aqui bem importante. Mais do que ler a Bíblia, mais do que estudar o Antigo Testamento, é estudar com propósito. E ali em Lucas capítulo 24, verso 13 ao 32, ele já dá qual é o propósito que a pessoa que está estudando ali o Antigo Testamento, ela deve ir. E qual deve ser esse propósito? Conhecer a Jesus. Até porque o Antigo Testamento ele vai falar sobre Jesus. Mas e a história de Jacó? Vai falar sobre Jesus. E a história sobre o rei Davi? O ponto principal é que essas histórias elas vão conduzindo a um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Se eu tiro Jesus do centro, então não tenho por que eu estudar a Bíblia. É muito forte isso, porque muitas das vezes as pessoas acabam tirando Jesus do centro e acabam formulando argumentos, tirando do texto da Bíblia, argumentos que não tem nada a ver com nada. Mas se hoje você quer ser uma pessoa relevante, ser uma pessoa fiel às Sagradas Escrituras, convido você, assim como você está, feche seus olhos e juntos nós vamos orar a Deus. Santo querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos orar a Ti. Sabemos que a Sua Santa Palavra nos conduz aos Seus pés, mas sabemos também, Senhor, que existem muitas pessoas falando que ou o Antigo Testamento ou o Novo Testamento não é mais válido. Senhor, restaura em nós o nosso propósito de conhecer a Ti, através tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que possamos, Senhor, ao conhecer, também sermos fiéis a Ti, tomarmos decisões para a nossa vida eterna. São bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de fazer as tarefas que estão lá no e-class. E nós nos vemos na próxima semana, na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.